Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Meu nome é Lívia, eu faço parte do PET Engenharia Elétrica e atualmente eu estou no meu terceiro semestre da graduação. Hoje eu vou falar um pouco, junto com o Gabriel, sobre a nossa pesquisa de 2020.2. Então, é uma pesquisa que ela ainda está em andamento, ela não foi completamente concluída, né? E a gente vai falar um pouco sobre o nosso desenvolvimento durante esse semestre, mais especificamente. Então, para começar, o título dela foi Desenvolvimento de Simulador de Automação a partir da integração Coppelia-Python. Então, como eu comentei inicialmente, né, nosso objetivo último é conseguir desenvolver um simulador que ele possa ser mais acessível, né, aos estudantes e que também possa ajudar aí os nossos laboratórios futuramente. Então, a gente começou com o estudo de um software, né, de simulação para justamente poder ter uma certa familiaridade, né, para ver como é que esses softwares eles funcionam antes da gente buscar desenvolver algo parecido, né? Então, a gente se dedicou ao estudo do Coppelia Robots e a gente buscou também estudos em como relacionar, né, como integrar o Coppelia com o Python. Então, a gente pôde estudar algumas APIs e alguns códigos, né, que fazem essa integração entre os dois. Então, a gente basicamente se dedicou a esse estudo durante o nosso semestre. Uma introdução sobre automação é que a automação ela é composta por a base da automação, na verdade, ela é composta por dispositivos de campo, instrumentos de medição e atuadores. Então, a gente tem esse interesse maior na área, então para começar, né, nosso orientador, o professor Wilkley, eu vou, nos próximos slides, apresentar a equipe dessa pesquisa, e ele orientou que a gente pudesse também estudar algumas coisas relacionadas justamente à base da automação, né? Então, a gente estudou, além dos softwares, como eu citei, né, do início da pesquisa, a gente também estudou sobre atuadores pneumáticos, válvulas, modos de acionamento. A gente estudou um pouco também sobre a simulação de alguns processos industriais, né? E a gente viu também a importância, né, da automação para a vida da indústria, né? Então, além disso, a gente pôde também conhecer alguns métodos de acionamento e foi basicamente isso que a gente conseguiu desenvolver, né, durante esse semestre. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa metodologia. Nós usamos algumas bibliografias, como o livro Projetos, Dimensionamentos e Análise de Circuito, do engenheiro Arivelto Fialho. Isso para a gente ter essa base, né, como eu falei anteriormente, sobre a automação. Então, os conceitos básicos a gente tirou desse livro, né, pôde usar essa bibliografia, além também de poder usar a apostila Parker, que é uma apostila que, que ensina, que mostra, né, alguns processos industriais. Fala um pouco sobre atuadores pneumáticos também, então muitas coisas a gente teve como fonte essas bibliografias, além também de sempre procurar aulas em algumas plataformas para que a gente pudesse solidificar o nosso estudo em alguns aspectos. Então, algumas simulações, algumas coisas mais práticas a gente procurava também em algumas plataformas de vídeo que a gente encontrava, né? Então, até mesmo para a gente aprender algumas simbologias, algumas normas, a gente recorria a esses meios. Sobre a equipe é formada por mim, Lívia Belo, estou cursando, como eu falei, né, o terceiro semestre de Engenharia Elétrica e atualmente sou membro bolsista do PET Engenharia Elétrica. Também o Gabriel Fontinelli, que vai já apresentar também um pouco sobre a nossa pesquisa.
ele está cursando o terceiro semestre de Engenharia Elétrica, e o nosso professor orientador, Wilker Bezerra, que é um dos professores do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC. Para falar um pouco da nossa cronologia de estudo, a gente, primeiramente, fez um estudo sobre contatores e relés, que são alguns dispositivos, né, da automação. Depois a gente partiu para os atuadores pneumáticos, que é onde a nossa pesquisa ela vai estar centralizada. Depois a gente estudou um pouco sobre válvulas de controle direcional. E após esse estudo, né, essa base, a gente começou a buscar simuladores para que a gente pudesse ter esse conhecimento adicional, né? Para que a gente pudesse ver como funciona, como a gente ainda está no terceiro semestre, então muitas coisas a gente tomou como novidade. Então a gente teve que também ir atrás de alguns simuladores para ver exatamente como eles funcionam, né? Após isso, a gente começou o estudo sobre a integração do Coppelia com o Python. Então, a gente se deteve mais nesse software, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os nossos resultados e vamos falar também sobre as simulações que a gente pôde fazer. Primeiramente, os nossos primeiros estudos, né, que foi de relé e contatores, a gente pôde ver a definição de contatores, o que são, para que eles servem, né? A gente viu que os contatores, eles são dispositivos eletromecânicos e eles são utilizados em acionamentos de máquinas, né? Então, os contatores e os relés também, eles têm uma função principal de proteger as máquinas elétricas, né? Então, eles são, eles são usados, são acionados, né, prioritariamente por botões, e eles facilitam o trabalho nas empresas, né, o trabalho das pessoas. Então, tem uma certa, traz também uma certa segurança para as pessoas que trabalham em empresas também. Então, nós temos também os relés, que são também dispositivos que são acionados pelo impulso do campo magnético. E esse dispositivo ele recebe um sinal de baixa potência e aciona uma carga de maior potência. Também, como eu falei agora inicialmente, né? Também para facilitar esse trabalho e também ajudar a proteger de certa forma as máquinas elétricas. Bem, dando continuidade aos resultados e conhecimentos adquiridos na pesquisa nesse semestre, nós vamos falar agora um pouco sobre as válvulas e atuadores pneumáticos. Então, nessa parte do estudo, nós focamos apenas no básico sobre os circuitos pneumáticos, já que nós tínhamos que aprender como eles funcionavam de fato, para que a gente pudesse aplicá-los em um software de simulação. Então, nós começamos estudando sobre o primeiro tipo de válvula, que é o válvula de controle direcional, que é muito importante no circuito pneumático, que ela controla exatamente a direção do ar, então ela é muito importante para a movimentação dos atuadores pneumáticos. Então, a respeito delas, os tópicos estudados foram exatamente a função, como já foi falado, o número de posições, como identificá-los em uma simbologia, o número de vias de um atuador pneumático, e também o tipo de vias delas, como vias de bloqueio e vias de passagem, que junto com as posições dão nome às válvulas. Então nós temos válvulas 3/2, 4/2, que são exatamente o número de vias barra o número de posições da válvula. Estudamos também a direção de fluxo do ar dentro de uma válvula, que pode mudar de acordo com cada tipo de válvula estudada. Nós temos também o tipo de acionamento, que pode ser por acionamento muscular, mecânico, elétrico, dependendo do dispositivo que é utilizado. E o tipo de retorno de uma válvula, que no caso nós focamos no estudo de retorno por mola e o retorno por solenoide. O mola se encaixa em um tipo de retorno mecânico, enquanto o retorno por solenoide se encontra no tipo de retorno elétrico. Passando na parte de válvulas de controle direcional, nós focamos no estudo básico dos atuadores simples, ou seja, atuadores pneumáticos simples, as funções que eles exerciam em um circuito, os tipos de conversores de energia. Essa parte foi um pouco mais breve, nós estudamos apenas a diferença entre um tipo de
conversor linear, rotativo e oscilante. No caso, eles diferem de acordo com o movimento que eles executam no circuito. E depois disso passamos para a parte mais importante, que seria o estudo de um cilindro de simplização e um cilindro de duplação. Então, como funciona a movimentação deles, a quantidade de entrada de ar, como funciona o retorno, os tipos de cilindro. Nessa parte nós temos que existem muitos tipos de cilindro de duplação e de simplização, com estruturas diferentes, com retornos diferentes. Então, apesar de não termos citados eles nos relatórios, cabe aqui salientar que existem eles e que eles são usados de acordo com a melhor aplicação que você quer dar a ele dentro de um projeto. Então, basicamente, o cilindro de simplização ele tem apenas uma entrada de ar pressurizado, enquanto o cilindro de duplação ele tem duas entradas. Então, você pode controlar tanto o retorno quanto a movimentação do êmbolo em um de duplação, enquanto em um de simplização você controla ou a movimentação do êmbolo ou o retorno dele através do ar pressurizado. Isso vai depender também da posição que a válvula que você está ligada ao cilindro, em que posição ela está, né? Dependendo disso, nós temos o retorno ou o avanço do êmbolo. Bem, após estudar essa parte básica sobre os atuadores pneumáticos, nós resolvemos montar uma simulação simples de um circuito de duplação no software FluidSim. Então, aqui está o esquemático dela. No número 1 nós temos uma entrada de ar pressurizado, ou seja, a nossa alimentação do circuito. Esse ar ele vai passar por um lubrifio ou uma unidade de conservação de ar que é responsável por tirar as impurezas do ar e por configurar o ar a uma pressão exigida para o circuito. No caso, a pressão utilizada foi de 5 bar, e essa pressão ela faz com que o ar chegue a essa válvula direcional, que no nosso caso foi utilizada uma válvula 4x2 do tipo acionada por botão e retorno por mola, e essa nossa válvula ela é ligada finalmente a um cilindro de duplação. No caso aqui nós temos um cilindro simples de duplação, e agora nós vamos mostrar a simulação feita no FluidSim para que fique tudo um pouco mais claro e um pouco mais interativo, certo? Vamos para a simulação. Bem, aqui está a simulação do nosso circuito simples de um cilindro de duplação. Bem, aqui nós conseguimos ver que na posição inicial, ou seja, sem interferência externa, o nosso circuito faz com que o ar chegue a essa entrada do nosso cilindro de duplação. No caso, essa entrada de ar faz com que o êmbolo recue, então ele está na posição de repouso. Se nós utilizarmos o botão e pressioná-lo, nós conseguimos ver que a passagem de ar faz com que o êmbolo do cilindro avance para a direita, enquanto se nós soltarmos, a mola faz com que ele retorne para a posição inicial. Então, é basicamente assim que funciona o nosso circuito. Vamos agora para simulações no Coppelia Sim. Bem, em relação às simulações no Coppelia, aqui entra o nosso maior objetivo durante a pesquisa, porque nós queremos, de fato, utilizar a integração entre o Coppelia, que é um software de simulação robótica, e a linguagem de programação Python. Para isso, existe uma API própria do Coppelia, que se chama B0 Remote API, que ela é usada para tanto Python quanto C, C++, Lua e etc. Nós conseguimos ver isso no manual do Coppelia, manual do usuário do Coppelia. Entretanto, apesar de termos tentado entender como é que funcionava a API, e até mesmo de ter rodado alguns códigos já feitos, disponibilizados na internet, ainda não conseguimos montar o nosso próprio código, ou seja, não chegamos a conseguir montar uma simulação em que movimentávamos um cilindro pneumático usando apenas Coppelia e Python. Entretanto, vale falar aqui que existem duas simulações próprias dos arquivos do Coppelia, chamada com o arquivo controller.py e o testing.py, que podem ser mostradas para exemplificar como funciona a conexão ou a integração entre o Coppelia e o Python. Então vamos lá para o Coppelia para mostrar como funciona cada uma delas. Bem, começando agora pelo controller.py, nós temos que o arquivo do Coppelia correspondente a ele é o dessa estrutura aqui. Nós temos duas estruturas que aparentam ser hastes metálicas unidas por duas juntas, e essas juntas elas são responsáveis por movimentar as hastes. Nós vamos ver daqui a pouco como funciona essa movimentação. Bem, mas primeiramente como funciona a integração do Python com o Coppelia.
O Coppelia, como eu já disse, ele tem uma API própria para o Python. No caso, essa API é a B0 Remote API, que no caso aqui ela já está rodando, ela já está funcionando, porque eu setei ela previamente. E após isso, basta que escrevamos um código em Python. No caso, nós utilizamos o Python 3.9.5. E aqui está o código dele. Nós podemos maximizar para ver. Esse código não foi feito por nós, ele já estava presente nos arquivos do Coppelia, como eu já disse. E aqui nós temos que importar a biblioteca B0 Remote API. E ela vem com diversas funções específicas que estão presentes no manual do próprio Coppelia, o manual do usuário. Pode ser consultado tanto online como através do próprio Coppelia. E aqui está toda a sintaxe do código. Basta agora que nós rodemos o código para vermos como ele funciona. Então aqui deu um sinal positivo e nós conseguimos ver as hastes se movimentando. O código é bem simples, ele faz apenas esse movimento com as hastes, mas ele é bem interessante porque nosso propósito é exatamente conseguir programar esse tipo de movimentação mais para um cilindro pneumático. Então cabe a nós estudarmos mais a fundo durante o próximo semestre como funciona esse tipo de linguagem de programação incorporada ao Coppelia e a sua lógica de funcionamento. Então, visto essa simulação, vamos para a próxima, que é a testing.py. Partindo agora para o segundo teste, nós temos essa cena do Coppelia, onde nós temos 5 formas, ou 5 shapes, como nós chamamos aqui no Coppelia, 2 esferas, um cilindro e 2 cubos. Nós já temos que a nossa API está rodando, então não precisamos nos preocupar com isso. E aqui nós temos o código da testing.py, também já feita, também já disponível nos arquivos do Coppelia. Basta que nós iniciemos o código e observemos como ele funciona. Então, para isso, nós vamos iniciar a simulação no Coppelia e rodar o código em Python. Bem, aqui nós vemos que ele duplica os cubos, posicionando eles em uma nova localização, e apaga os cubos que foram duplicados. Se nós pausarmos a simulação, tudo volta ao normal. Então esse foi outro código estudado durante o nosso semestre, e acabam por aqui nossas simulações no Coppelia. Bem, apresentadas as simulações de testes que foram feitas no Coppelia, podemos agora concluir a nossa pesquisa de semestre, afirmando que o estudo inicial sobre os atuadores e circuitos pneumáticos foi satisfatório, já que nós conseguimos sim aplicar em algumas simulações como funcionava um circuito simples de atuadores pneumáticos, conseguimos entender um pouco da teoria por trás dos métodos de acionamento, pelas válvulas e pelos próprios cilindros. As simulações feitas, elas contribuíram para o entendimento da teoria estudada, e por fim, cabe salientar que a pesquisa vai ser sim continuada, haja visto que o nosso objetivo de simular e desenvolver um simulador de automação utilizando Coppelia e Python não foi alcançado. Então ainda vamos estudar para conseguir chegar ao nosso objetivo e quem sabe no futuro terminar essa pesquisa. Então muito obrigado pela atenção de todos, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e nos vemos em breve.